Paz do Senhor, meus amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo venha nos agraciar com mais um dia, mais um sábado, mais um programa Assuntos do Reino. Hoje com a nossa amada irmã Índina, com mais uma série falando sobre Mical. Graças a Deus, faz um bom tempo, ela nos agracia com sua presença, com a sua sabedoria, que é o qual Deus deu a ela, através das escrituras, e também faz um bom tempo, né? Como eu falei no programa passado, esse programa não estava sendo transmitido, mas Deus agraciou, nos deu graça, consegui mudar o dia, e estamos agora ao sábado, em vez da sexta-feira. E hoje estou transmitindo pelo Facebook, como informei antes. Infelizmente, o Instagram agora posicionou um quesito para ser transmitido lá. Precisa alcançar aí 1.000 inscritos, não sei por que isso, mas enfim. Estamos aqui pelo Facebook, isso não vai parar, que a palavra de Deus seja transmitida, seja no Facebook ou no YouTube. Quem quiser acompanhar outros vídeos, outros temas, principalmente com a nossa amada irmã Índina, falando sobre outras mulheres da Bíblia, vá lá no YouTube, no canal Assuntos do Reino. E, se possível, se inscreva e curta, toque o sininho lá. Bem, mais uma vez, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, agradecer a nossa amada irmã, que se fez possível, né? Estar aqui presente. Ela se fez disponível, essa palavra que eu estava procurando, para estar aqui hoje, trazendo essa palavra, e assim gostaria de iniciar orando. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, bendito, exaltado, glorificado Jesus Cristo. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais uma semana. Muito obrigado por esse final de semana que está por terminar. Obrigado por Senhor permitir que esse programa continue, Senhor, para te louvar, te exaltar, engrandecer o teu santo nome, transmitindo assim o teu evangelho. Pai, conduza novamente esse programa, desde o início ao final dele. Conduza a tua serva a trazer a tua palavra. Nos ensina através da tua palavra, conduzida pela tua serva. Assim te louvamos e te agradecemos. Abra os ouvidos, a mente e o coração daqueles que ouvem e assistem. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Então, boa noite, meu amado irmão Leonardo, aí de São Paulo. Deus te abençoe, meu querido. Então, vamos passar para a nossa irmã Índina. Amém, amém, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, né? Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu louvo a Deus por cada oportunidade de estar aqui com os irmãos para nós meditarmos na palavra do Senhor. Eu quero desejar um feliz sábado também a todos os nossos ouvintes, você que está aí da sua casa, não importa onde você está agora. Quero convidar você também para estar meditando na palavra do Senhor. Essa é uma oportunidade maravilhosa que Deus nos concede de estarmos ouvindo a sua palavra. E como é bom ouvir a palavra do Senhor, essa palavra que nos traz esperança. E eu quero convidar todos vocês para nós estarmos fazendo a leitura. Eu vou estar fazendo a leitura de alguns versículos no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, perdão, e 18. Capítulo 17, versículo 18. Capítulo 18, versículo 20. Vamos iniciar pelo capítulo 18. Versículo 20. Nós vamos ler alguns versículos salteados. Depois nós vamos estar lendo também 2 Samuel, para que vocês possam entender um pouco a respeito dessa história que nós vamos falar hoje. Mical, ela representa várias mulheres. De antemão, nós temos muitas Micals espalhadas pelo mundo.
pela cidade, pela igreja, nos corredores das nossas igrejas, da nossa cidade, nas praças. Talvez você tenha uma Mical do seu lado aí, que trabalha com você, ou até dentro da sua casa, e você ainda não percebeu. E às vezes, quem sabe, até sendo uma própria Mical sem perceber. Sim, talvez você seja uma Mical. Mical representa mulheres silenciadas, mulheres injustiçadas e mulheres abandonadas. E nós ouvimos muito falar de Mical dentro da história de Davi. Davi sendo o rei, Davi sendo o protagonista da história. Mas hoje eu quero te trazer para um outro ângulo, para uma outra fonte, e eu quero te apresentar Mical de uma forma diferente, de uma forma peculiar. E é muito interessante o que nós vamos trabalhar hoje, principalmente porque nós estamos falando do mês de agosto, em que estamos aí com uma campanha contra ou prevenindo a proteção, né? A violência contra a mulher. Verdade. É o Agosto Lilás. Nós estamos vendo campanhas aí o tempo todo pedindo para que as mulheres que são maltratadas, machucadas, agredidas, elas venham denunciar essas agressões. E ser ouvida também. E serem ouvidas, acolhidas, mas até que se chegue ao ato da agressão, nós sabemos que nós encontramos outras questões, e talvez você seja uma dessas mulheres da qual você vai se identificar com a história de Mical. E antes de uma agressão física, sempre vem uma agressão verbal, sempre vem aquela frase repetida que machuca, aquela palavra que fere, sempre vem tem uma mulher silenciada, injustiçada e abandonada dentro do próprio lar. Então nós vamos ler a palavra do Senhor, que está em 1 Samuel, no capítulo 18. Quero te convidar para começar a ler a partir do versículo 20. Ora, Mical, a outra filha de Saul, se apaixonou por Davi, o que pareceu muito bom aos planos de Saul. Assim que lhe trouxeram a notícia, Saul pensou: eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, e logo a mão dos filisteus haverá de cair sobre ele. No versículo 28, nos diz assim: quando Saul chegou com clareza à conclusão de que Yahvé, o Senhor, caminhava com Davi e que sua filha Mical o amava muito, temeu ainda com maior pavor e jamais deixou de odiá-lo e persegui-lo durante toda a sua vida. Eu vou convidar vocês também para estarem lendo comigo. Se você não está com a Bíblia na mão, você pode ouvir e acompanhar o versículo 13 de 2 Samuel, capítulo 3, que nos diz assim: Davi respondeu: assim seja, farei um pacto contigo. Entretanto, com uma condição: não serás admitido à minha presença, salvo se quando vieres me trouxeres Mical, filha de Saul. E Davi enviou mensageiro a Isbosete, filho de Saul, para que lhe disseram: entrega-me a minha mulher Mical. Entrega-me a minha mulher Mical, a quem desposei mediante o generoso pagamento do valor estipulado de prepúcios dos filisteus. Presta bem atenção. Diante dessa intimação, Isbosete mandou que atirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Porém, Paltiel partiu no seu encalço e a seguiu aos prantos até
te convidar também para ler comigo 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20, que nos diz assim. Capítulo 6, versículo 20. Sim. Vamos ler o versículo 16 antes do 20. Entretanto, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela. E ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. 20. Então Davi retornou para sua casa a fim de abençoar também a sua família, mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando: que bela atitude teve o grande homem de Israel neste dia. O rei de Israel mais parecia um desavergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com a túnica de linho em frente das escravas dos servos, como um homem vulgar. Versículo 23. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, nunca gerou um único filho. Nós vamos estar meditando nessa história. E é uma história muito melancólica. É uma história melancólica, é uma história triste, é um drama familiar terrível. Mical, ela representa mulheres silenciadas, injustiçadas e abandonadas. Por que Mical ela foi abandonada, silenciada e injustiçada? Mical, ela tanto foi silenciada e abandonada e injustiçada, tanto pelo pai, que era alguém que deveria protegê-la, como também pelo seu esposo, que é alguém que, biblicamente, também deveria protegê-la e amá-la. Só que não foi o que aconteceu com Mical. Davi, nesse período aqui, ele estava sendo preparado para a sua elevada missão. E ele tinha uma personalidade forte, músico, respeitado. Ele estava muito bem alinhado, muito bem alocado. Ele estava se saindo muito bem em todas as suas tarefas que se propagava a fazer. Quando nós ouvimos falar da história de Davi, um rei excelente e exemplar. O homem que mata Golias. E o interessante é que naquele período, matar Golias tinha-se um preço, tinha-se uma paga, tinha-se um valor estipado. O homem a matar o gigante Golias, ele não simplesmente recebia o título, vamos supor, do herói da nação, aquele que defende a sua pátria, o seu povo, mas também ele recebia algo especial e peculiar. E o que era isso? Ele recebia a mão da filha do rei, que era Merabe naquela época, porque ela era a primeira filha de Saul. Então, segundo a tradição, ele deveria casar-se com a primogênita de Saul, que era Merabe. Só que Saul, um homem muito astucioso, que era de uma índole duvidosa e que já tinha questões particulares com Davi, porque nós sabemos que em um dado momento da história a Bíblia vai falar que Saul ele odeia Davi justamente por conta de que ele vê que Davi ele vai se... Ele percebe ali que Deus está com Davi e Davi passa a ser mais amado, né? Davi passa a ser mais amado e Davi ele vai se desenvolvendo, ele se destacando. vai se destacando dentro do território, dentro do lugar que ele estava, do lugar que eles moravam. Tanto que saiu até um cântico, né? Que esse cântico estourou o ódio no coração de Saul. As mulheres cantavam. Acho que é Saul matou 10.000, Davi matou 20, uma coisa assim. E o que vai acontecer é que
dentro dessas questões que estão por trás, dentro do engano, da maledicência, da astúcia, da inveja, da ambição, do medo de perder o poder, do medo de perder o status, do medo de ter alguém mais amado ao lado, de saber que o povo gostava muito de Davi, que Davi vinha se destacando. E Davi era uma pessoa que ele tinha uma personalidade forte e ele se destacava em todas as atividades que ele fazia, já estava sendo escudeiro do próprio Saul. Então, ali, as questões pessoais de Saul com Davi. Só que Davi mata Golias, Davi tem aí agora o direito de receber o seu pagamento, e essa paga, esse direito que ele tem é de casar-se com Merabe. Como Saul era astucioso, a Bíblia não diz o motivo exato pelo qual Davi não casa com Merabe, mas a Bíblia diz que Saul ele dá a mão de Merabe para que outro homem case, talvez por questões justamente de poderio, de saber que Davi casando com Merabe, ele ia ficar ainda mais poderoso, por essas questões patriotas. E alianças políticas estavam envolvidas também aqui nesse período. Então, talvez Saul, por já ser duvidoso e não ser uma pessoa de uma índole libada, de ser uma pessoa duvidosa, de uma palavra que não se confiava, e não era a intenção de Saul em momento algum que Davi fizesse parte da sua família, e nós vamos ver isso. Na intenção de Saul, tudo que ele mais queria era matar Davi. E não que Davi entrasse para a sua família. Ainda mais como seu genro se tornando alguém poderoso. Então, questões que a Bíblia não diz exatamente, Merabe não casa-se com Davi. O que é que vai acontecer aqui? Nós temos uma menina jovem que está apaixonada por Davi. E a colheita dos benefícios que Davi teve por matar Golias favoreceu para que, vendo que Davi não casando-se com Merabe, podia abrir uma oportunidade para esse enlace matrimonial. Só que Davi vai fazer uma coisa aqui, ainda para ganhar esse casamento. O que é? Vendo que Mical era apaixonada por Davi, Saul então gostou da ideia. A ideia de Saul não era que Davi fosse seu genro, mas a intenção de Saul era que Davi fosse morto. Mas qual foi o plano de Saul? Saul fez o quê? Saul arquitetou. Ele pensou, olha, eu vou colocar Davi na frente da batalha com os filisteus, e na frente da batalha com os filisteus, Davi vai ser morto. Esse foi o plano de Saul. Nunca foi que Davi entrasse na sua família. Quem deveria ter matado todos os filisteus, cananeus, hezeus, jebuseus, dameus, deveria ser o rei. Ou, desde a promessa que Deus faz a Abraão, deles entrarem na terra de Canaã, a Palestina, e pisarem nessa terra, a obrigação deles era matarem todas as pessoas que já habitavam. Só que nós vimos
que desde quando Josué entra e ocupa essa terra, o território não é todo ocupado. Eles não ocupam todo o território. Então, isso só vai acontecer, de fato, praticamente no período de Davi, quando Davi já é rei de Israel. Davi vai ainda conquistar muitos territórios. Mas aqui, Saul vê uma oportunidade de quê? De colocar Davi na frente da batalha. Davi tinha que matar e trazer para Saul 100 prepúcios dos filisteus. Davi vai para a frente da batalha e a proposta de Saul era que Davi ali fosse morto. Então, qual é a intenção de Davi com Mical? Não era ver Mical feliz em nenhum momento. Aqui Mical, ela já está sendo uma mulher destinada a viúva antes mesmo de casar. Então, Mical, ela já começa a ser injustiçada pelo pai aqui. Esse é o primeiro ponto de uma injustiça muito grande que já começa com essa menina, porque o pai dela não está preocupado com o sentimento. O pai dela não está preocupado com o futuro dela em relação a esse casamento, a esse matrimônio, mesmo conhecendo as qualidades de Davi. O que o pai dela quer é que Davi fosse morto. Então, ele já está sentenciando Mical a ser viúva. E essa menina já está entrando nessa fase dessa proposta de casamento desse jeito. O pai escolhe o marido, ela não tem direito à fala, ela não tem direito a dizer se ela quer ou não, porque nessa época não tinha, mas ele, sabendo que ela amava Davi, ele se alegrou com isso, pela ideia de que ela ia casar com ele, mas ele já vai lá e destina Mical a viuvez. Ou a nem casar. Eu digo destina a viuvez porque essa era a intenção dele. Era matar Davi o tempo todo. É tanto que no primeiro dia do casamento, na noite de núpcias, ele já arma a primeira cilada para matar Davi, que é a própria Mical que faz com que Davi escape, colocando um dos seus ídolos para que Davi pudesse escapar e o próprio ídolo enganasse, no lugar de Davi, quem estava vindo procurar. Quando Saul chega, o próprio Saul descobre a trama de Mical e a repulsa naquele momento. Então, aqui começa Mical a ser injustiçada. Uma menina que é dada por moeda de troca. Aqui a gente já tem uma mulher injustiçada e uma mulher que é dada como moeda de troca. Então, esse casamento, ele tinha tudo para ser o casamento mais romântico e lindo da história naquele período, mas não foi. Ele começou com amor por parte de Mical. A Bíblia nunca mencionou que Davi amasse Mical. A Bíblia não menciona em momento nenhum o sentimento de Davi por Mical. E quando a gente olha os relatos da história, a gente vai perceber que Davi, ele é um excelente rei, ele foi um excelente rei, mas que ele, todo o tempo, ele foi um péssimo marido. Porque nós estamos falando do casamento de Davi com a filha de Saul. Davi casou-se com uma princesa. E ele reconheceu que ele não tinha condição para casar-se com ela e pagar o dote. Ele não tinha condição. A família dele poderia não ser a família mais pobre daquele lugar. Mas ele sabia que ele não estava à altura para casar-se com uma princesa. Mas qual é a ambição de Davi que nós podemos encontrar nas entrelinhas aqui, detalhadamente nessa história? A posição que ele queria alcançar. Mical era filha de Saul. E isso ia abrir a Davi muitas alianças políticas. E foi o que realmente, de fato, ele também conseguiu fazer com o casamento com Mical, a filha do rei Saul. Então, Mical, ela é dada como moeda de troca. Mical, ela foi uma mulher que ela
perdeu o eixo da identidade porque ela amou demais Davi. Ela é o tipo de mulher que acha que por se doar demais, ela merece o amor. Ela merece receber também o amor do marido. Davi foi embora nesse dia da noite de núpcias. E nesse dia que Davi foi embora, Mical ficou sozinha, desprezada pelo pai, desprezada e abandonada pelo marido. Davi nunca voltou para buscar Mical. Então ela passa a maior parte do seu tempo sozinha. Ela é uma mulher que entra em um relacionamento amando e sai desprezando. Ela é a mulher que entra com amor, com dedicação, com devoção, com companheirismo, porque ela foi companheira de Davi. Quando Saul vai matar ela, não quis saber se ela poderia ter sido morta, ela não quis saber se ela ia perder tudo que ela tinha de direito, porque Saul poderia amaldiçoá-la, poderia deserdá-la, poderia colocá-la, desprezá-la, como ele fez. Mas ela simplesmente se doa e dá a própria vida por Davi. Ela é uma mulher que ela ama demais. Ela faz de Davi o seu próprio ídolo. Ela faz de Davi alguém que ela ama demais. Então ela perde o eixo da identidade, ela se doa demais. E aqui nascem ciclos emocionais de dor, de amargura. E é uma mulher que perde o irmão nas batalhas, perde o pai também nas batalhas e fica abandonada pelo marido. Agora tem uma questão aqui que é interessante a gente pensar. Um homem que é tão valente para matar gigante, um homem que é tão valente para lutar contra filisteus, ele tinha que matar filisteus e trazer 100 prepúcios, ele traz 200. Ele prova a sua bravura, mas por que Davi não enfrentou com toda a sua bravura, valentia, astúcia, audácia, inteligência? Ele não fez o mesmo por Mical. Por que Davi nunca voltou para buscar Mical? Irmã, uma pergunta. Quando Mical ela vai ali enganar Saul, ela coloca um ídolo, né, na cama. A Bíblia não vai informar isso, mas seria possível que Davi tenha visto esse ídolo. E será que essa questão de desprezo, porque as falhas de Davi, como você mesmo falou, que ele foi um ótimo rei, mas infelizmente, em relação à família, ele deixou muito a desejar, os filhos e tudo. Mas nesse quesito, em relação a Deus, ele foi sempre sincero com as coisas de Deus. Ele não teria visto esse ídolo e a partir daí ter esse desprezo por ela estar fazendo algo que com certeza, né, Deus abominava, não só Deus, e todos aqueles que serviam a Deus também abominava. Olha, ainda que ele disse, ele tinha várias maneiras de corrigir essa atitude dela, como marido, como sacerdote do lar, como nós costumamos dizer que é um marido, como homem de Deus, como o pastor da casa, como pastor de Mical. Como grande homem de Deus, ele poderia ter várias formas de corrigir Mical. Mical estava fazendo isso, foi a atitude que ela teve para proteger o próprio Davi. Então, em relação a isso, por mais que foi errado, por mais difícil que seja para nós admitir que Mical errou, por mais difícil que seja olhar na Bíblia e dizer assim, poxa, Mical mentiu para o próprio pai, isso não é certo. Diante da atitude de Saul para com Mical, Saul também errou com Mical. Sim. Só que, ainda que Davi disse ou não, que a Bíblia não deixa isso claro. Como eu falei, né?
Mesmo Não Davi É estando uma ali. exposição. Vamos supor que Davi estivesse no quarto do lado. E Davi estivesse ouvindo. Ou enquanto Mical preparasse aquilo tudo ali que ela vai e coloca, né? Ela coloca aí uma almofada de pelos de cabra na cabeceira e cobre com manto. É o que ela coloca lá na cama. Ainda que Davi estivesse vendo, ainda que Davi ouvisse todo barulho, ainda que Davi presenciasse, mas Mical estava fazendo isso para proteger. E ele tinha várias maneiras de corrigir. Porque assim, já, dentro da casa, nós estamos falando de relacionamento. Nós estamos falando de um casamento. Quando a pessoa casa, nós sabemos que os dois, muitas vezes, não vão estar naquela mesma visão espiritual, Sim. no mesmo sentimento, na mesma fé, Mesmo acordo. na mesma coisa. Então, assim, um pode estar, outro não. Um pode acreditar, outro não. Um pode ter a sua religião, a sua fé, a sua defesa, outro não. Então, quando você casa, você que já sabe mais ou menos. Ou seja, Davi tinha conhecimento a respeito da casa de Saul. Ele era escudeiro de Saul. Ele estava ali. Então, assim, ele ouvia falar sobre Mical. Ele praticamente sabia quem era Mical. Possivelmente, sim. Só que ainda que não seja uma justificativa, tem maneiras de Davi corrigir Mical. Por exemplo, Davi poderia ter voltado e ter feito essa conversa com Mical, até pensando na própria Mical não repetir esse erro. Só que nós nunca vamos saber dessa parte, porque Davi nunca voltou. Sim. Então, como é que Davi casa com Mical? Ele agora é responsável por ela. Ele é o provedor. Ele tem que assumir a responsabilidade. Nós estamos falando de uma mulher que casa amando um homem, que protege esse homem, que dá a vida por esse homem. E ele simplesmente vai embora e abandona. E acabou. E nunca mais volta. Nós estamos falando de um homem que é rei. Nós estamos falando... E antes, até aqui ele não era rei. Estava se preparando para essa grande missão. Mas ele era um homem que ele era conhecido pela força e pela bravura, pela audácia, pelas vitórias em batalhas. E ele prova isso constantemente. Como é que nós temos um homem que prova a sua bravura, prova a sua força, a sua audácia o tempo todo para as coisas de fora, para as coisas dos outros, mas que para dentro da sua casa, com sua família, com sua esposa, com seus filhos, não faz nada para provar o amor que sente ou a gratidão que sente. Nós estamos falando de um casamento, de um relacionamento. E dentro de um relacionamento, muitas vezes é assim. Eu vou trazer isso aqui para a nossa atualidade, para nosso mundo real aqui agora. Tem muitos maridos que são assim, infelizmente. Tem muito homem que é o cara lá fora. Mas dentro de casa, deixa a desejar com os filhos, deixa a desejar com a esposa. Não cuida da família. Abandona a família. E quando nós falamos de abandono, nós não estamos falando de abandono apenas desse abandono que vai embora como Davi foi, não. Eu estou falando de mulheres que estão dentro das próprias casas, injustiçadas, silenciadas e abandonadas de maridos dentro de casa. E eu agora vou fazer um paralelo. Davi é um homem que vai se tornar rei, está se preparando para ser rei. E Davi foi um excelente rei. Só que Davi foi um excelente rei, mas foi um péssimo marido. E às vezes nós vemos tantos homens, e eu agora vou abrir isso aqui. Nós vemos tantos homens que dentro da igreja fazem tantas coisas, são experts, são aqueles homens que... Vamos voltar no tema assim, até um exemplo, né? É um exemplo de homem de Deus, de perfeição, de exemplo de cristão. Mas é assim, se você é o
evangelismo, tá lá. Se é para resolver qualquer coisa na igreja, tá lá. Se é para abrir o culto, tá na hora. Se é para fazer isso, tá. Mas quando chega em casa, vive o abandono familiar. Não é homem para resolver nada, não é homem para fazer nada, não é homem para se comprometer com a família. Então, o que acontece aqui nesse abandono é que muitas vezes a gente vê isso aqui acontecer. E pior que isso, falando agora da nossa atualidade, acaba adoecendo o casamento, principalmente quando é um período bem longo nessa situação. E quando entra em desgaste e acaba, infelizmente, tendo ali uma separação, a culpa ainda vai ser da mulher. Ah, como é que pode? Ele que é um homem de Deus, ele que não tem, infelizmente. Só que aí as pessoas, ou o próprio homem, eu falo de modo geral aqui, tá? Esquece de uma coisa. Antes de cuidar ali das coisas de Deus, cuida da tua casa, que isso é bíblico. É bíblico. Porque se eu não cuido da minha casa, como posso eu cuidar das coisas de Deus? É bíblico. E quando eu chamo a atenção para a história de Mical, é que nós vemos muito isso aqui. A nossa realidade é muito parecidíssima com a história de Mical. Nós temos muitas Micals ao nosso redor. Agora, irmã Angela, me permite me fazer nessa questão toda, às vezes falta sabedoria na mulher. E até o momento, e pelo o conhecimento da história de Mical, faltou um pouco de sabedoria nela, nem que, começando o que eu já tinha falado, né? Que realmente foi um erro, como você mesmo, mas Davi poderia ali e tal. Mas tem uma questão que todo o povo de Israel sabia disso, é que ela estava colocando à frente, e até percebe que até acima de Deus. O maior ídolo de Mical foi Davi. Exato. Então, Talvez se ela colocasse Deus acima de tudo e buscasse em Deus, sabe? Não tô querendo voltar no tempo e consertar. Eu só estou fazendo uma observação que a gente não vai saber nunca, né? O que está escrito, o que já aconteceu, não tem como consertar. Mas quem sabe, se ela olhasse mais para Deus, não só ela, como todos nós, muitas coisas em nosso cotidiano seria resolvido melhor. Então, uma das maiores questões que aconteceu com Mical foi justamente isso. Colocar Davi como seu ídolo. E aqui é onde chega o X da questão. O lugar do nosso coração é de Deus. Mas a questão é, Davi abandonou Mical. E quando foi que Davi quis buscar Mical? O tempo passou. E abriram ciclos emocionais de dores. Ela é uma mulher que entra no casamento amando, feliz, sem saber das intenções do pai. Mas ela é uma mulher que, no meio de toda essa história, já abre ciclos emocionais de dores terríveis e Mical vai desprezar Davi. Ele vai abandonar Mical. Mical vai recorrer aqui, ao recomeço em um outro casamento. Às vezes, um novo casamento não é recomeço. E na realidade, tem pessoas que casam uma vez não dá certo, casa duas não dá certo, casa três não dá certo. E aí a gente vai entrar naquela análise. Tem cristãos também, né? Pessoas na igreja que se dão aí em 3, 4 casamentos, achando que isso é normal, mas na realidade buscando recomeços nos casamentos. Com várias situações e justificativas, que nós não vamos entrar aqui, porque não é o caso. Primeiro que é errado. Sim. E nós também não vamos entrar aqui. E primeiro diante de Deus não tem justificativa certa, mas enfim. Mas o caso aqui não é falar da quantidade de casamentos que você já está. Você já está, amém. Graças a Deus, eu Já o primeiro e o último. O que vai deixar claro para nós aqui é uma coisa. O nosso recomeço nunca está no outro. Achar que o nosso recomeço ele vem de outra pessoa. Mical pode ter acertado nesse recomeço? Pode. Por que Mical pode ter acertado nesse recomeço? Primeiro, porque a Bíblia vai dizer claramente que Paltiel seguiu Mical
Mical aos prantos. Quando Davi volta, depois de anos, para buscar Mical. E por que Davi volta para buscar Mical? Porque Davi fez um acordo com Abner. A proposta era: a quem pertence essa terra, faz, pois, comigo um acordo e eu te ajudarei a conquistar o apoio de todo Israel. E Davi disse a Abner: eu vou, Abner, mas tem uma coisa: se Mical estiver comigo. Então, Davi sabia quem era Mical. Ela era uma princesa. Ela era filha de Saul. Ela ia abrir, o nome de Mical ia abrir muitas alianças. O nome de Mical ia fazer Davi crescer. E Davi foi buscar Mical. Davi não estava nem aí se Mical tinha sofrido, se Mical tinha chorado, se Mical estava chateada, se Mical estava revoltada. E quando Davi vai buscar Mical, Davi coloca Mical para morar junto com as outras mulheres dele no seu harém. Pense aí. Você casar com um homem amando, você ajudar, você proteger, você dar a sua vida por ele, você se doar por ele, você se comprometer por ele, ele vai embora, te abandona, nunca volta para te buscar, tendo a fama de herói, de valente, de que derrota gigante, de que derruba filisteu, mata filisteu, e ele não faz nada por você. Ele não volta para te buscar, ele não enfrenta ninguém por você. E aí agora, depois que você casa, que você está em outro casamento, que você está lá no seu cantinho, no seu sossego, no seu recomeço, aí agora ele vem e diz assim, simplesmente, entrega-me a minha mulher Mical, a quem desposei mediante o generoso pagamento do valor estipulado de prepúcios dos filisteus. Poxa, olhando para essa história aqui, e olhando para Davi, é meio que revoltante isso aqui. Ele não se importa com Mical em tempo nenhum. Ele não se importa com o sentimento de Mical. Ele não se importa com as emoções de Mical. Ele não se importa com o tempo que Mical ficou lá. Se Mical virou chacota das pessoas naquele lugar. Se todo mundo falou de Mical porque Mical foi abandonada. Nada, ele não se importa. Se Mical estava desprezada, se estava passando fome, se tinha alguém que ajudasse. Nós estamos falando de uma mulher justiçada por pai, abandonada por marido. E Mical está sozinha. Nós estamos falando dessa pessoa. E agora sim, entrega-me a minha mulher. E ainda diz assim, a quem foi me dada por moeda de troca, porque eu paguei. E o pagamento foi sem prepúcio dos filisteus. Então eu quero ela de volta. Analisando à luz disso aqui. Analisando essa mulher aqui. Mical nunca foi ingrata por ela não ter sido resgatada por Davi novamente. Porque tem muitas pessoas que pregam a respeito de Mical e dizem que Mical ela foi ingrata porque Davi voltou para buscar Mical. Nunca! Mical nunca foi ingrata. Mical foi obrigada a voltar para dentro da casa de Saul, de Davi, com as outras mulheres de Davi, viver junto com as outras mulheres de Davi. Mical foi obrigada a deixar o seu marido que a amava. E aqui tem um ponto X. Esse homem amava Mical. A Bíblia diz que diante da intimação, Paltiel partiu aos encalços, aos prantos, até a porta de Baorim, chorando por Mical. O que Davi não fez por Mical, Davi não chorou, Davi não voltou, Davi não pranteou, Davi não lutou. Aí, simplesmente agora, porque Mical é um nome que agrega
e que abre caminhos políticos para Davi volta para buscar Mical. Um acordo. Então, o recomeço não está no casamento. A gente sabe muito bem disso. O recomeço, ele sempre está em Deus. E Mical aqui, ela vai sofrer ciclos de dores terríveis. Só que, diante de uma traição, diante de um abandono, diante de um desprezo, diante de dores emocionais, de ciclos emocionais que nós vivemos porque outras pessoas nos causam, nos ferem, independente da situação que você viva, nunca nós podemos permitir ou deixar que essas situações e circunstâncias respinguem na nossa relação com Deus. Mical foi abandonada, silenciada, desprezada. Mical estava casada novamente com Paltiel. Mical estava morando lá na sua vida com seus ciclos de dores, ciclos emocionais. Mical estava lá com seu marido. Mas aí Davi, num acordo com Abner, diz: eu volto para ser rei de Israel, mas eu volto se Mical estiver comigo, porque eu paguei 100 prepúcios dos filisteus. Então, assim, Davi foi muito sacana com Mical. Davi foi um excelente rei, mas foi um péssimo marido. E nós temos muitos homens que são excelentes homens na igreja, mas são péssimos maridos, e nós precisamos falar disso. Assim também como nós temos muitas mulheres que são ótimas, excelentes pregadoras, cantoras, palestrantes, ensinadoras, mas que são péssimas esposas também dentro de casa. E isso a gente também precisa falar disso. Verdade. Porque é uma vida muito clamufada. E o pior, irmã Gina, que falar no caso do homem, né? Porque nós estamos falando de Mical, é que isso, por isso que vem acontecendo tantos escândalos. Por isso que o evangelho, ele, não digo o verdadeiro evangelho que jamais vai acabar, no evangelho de Cristo, mas assim, o evangelho que o cristão passa, ele é rejeitado. Sim. Porque uma pessoa que demonstra tanto ser homem de Deus, demonstra tanto fervor na palavra, pensa que não, isso é uma bomba. Bate na mulher, maltrata a mulher, faz isso, aí vem o escândalo. É preocupante quando você vê uma pessoa 24 horas dentro da igreja. Isso é muito Sim. preocupante. Verdade. E a família fica em qual plano? A família fica em qual plano? Nunca tem tempo para a família, nunca tem tempo para passear, nunca tem tempo para um domingo, nunca tem tempo para um lazer com a família, nunca tem tempo para a educação dos filhos, nunca tem tempo para nada. Família em segundo plano. E pior E aí, isso é abandono. E pior que assim, ainda usam um texto bíblico erroneamente. Qual texto? Se eu servir ao Senhor, eu e minha casa seremos salvos. Calma aí. Porque eu conheço muitas pessoas que estão ali na igreja, minto, muitos não, mas algumas. Está ali na igreja, mas o filho não quer saber de Cristo por causa do pai. Eu quero chamar a atenção agora dessas mulheres. Vocês, meninas, mulheres, que ficam fazendo comparações. Eu Boa. quero chamar a atenção de vocês. Devo chamar a atenção de vocês. Está vendo uma pessoa lá pregando, cantando, profetizando, falando línguas em línguas. E vocês estão aí comparando, dizendo assim: se meu marido Pode, fosse né? assim. Cuidado. Se meu marido. Porque meu marido não é igual. Como eu queria que meu marido fosse igual fulano. Preste atenção. Davi era um excelente rei, mas era um péssimo marido. Irmã, e você falou algo aí perfeito. Você não sabe se essa Mical que mora dentro de casa, com esse abençoado de terno, com um microfone na mão, falasse. Se
se essa Mical que está silenciada, que muitas vezes está sendo agredida, nós vamos aproveitar o mês de agosto aí, né? Aí eu vou dizer Agredida sim, dentro de casa, sim. pelos abençoados de microfone na mão. De terra. Se essa Mical pudesse falar, porque nós temos muita Mical sendo agredida dentro das igrejas, que não pode falar silenciadas. Muita Mical abandonada pelos maridos que estão pregando 24 horas de igreja, vivendo 24 horas de igreja. E cadê o tempo de lazer com a família? Muito homem que é bravo para fazer tudo lá fora para fulano, beltrano e ciclano e para a esposa nada. Nós também precisamos pensar nisso. Engraçado que eu já fui assim, logo no início, minha irmã. Minha neguinha tá assistindo aí. E ela foi sábia, porque primeiro ela falou comigo, e eu não mudei muito. Eu chegava do trabalho em São Paulo, era direto para a igreja. Às vezes não dava tempo de tomar banho, e aí ia direto com a mochila lá para a igreja. E ela sentou comigo e falou, nego, a gente também é projeto de Deus. Tu tá muito na igreja e a gente tá ficando aqui. E eu não mudei, ela chegou até meu pastor. Aí o pastor me chamou Foi lá, sábio o pastor, né? chegou lá, sentou, falou, ó, é bom sim você fazer a obra. Só que eu lembro até hoje que ele falou, ei, primeira obra do homem de Deus é a família. Família é projeto de Deus. Então, cuide da sua família. Aí depois você vem pro culto, cuidar das coisas de Deus. Eu costumo dizer, Jackson, que a família é o lugar, é dentro da casa, é dentro do lar, é dentro do dia a Sim. dia. Quando a gente fecha a porta da nossa casa, que só está nós, nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, é lá que Deus nos prepara, de fato, para a obra. E eu louvo a Deus, o nome dele é até Pastor Décio. Ele mexe, conversa com ele, amo demais. Sabe? E um exemplo de pastor e de pai, porque eu vivi trabalhando com ele um ano, praticamente o dia todo. Eu via como ele era em casa, eu aprendi muito com ele, sabe? E o que a irmã falou aí, cuidado, vocês mulheres, realmente. Aí eu vou usar um texto bíblico que pode se aplicar a isso. Palavra tem poder. A gente não falamos, palavra tem poder. Cuidado, porque realmente você pode pedir, pode acontecer. Eu lembro falar rapidamente que teve um culto e o pregador começou a orar, né? No final tem essas orações e a pastora, ela não é pastora como a gente falava, né? Como, Uma missionária. ela mesmo falava, eu não sou pastora. Pastor aqui é o pastor 10. Mas ela foi lá para orar. E no meio, Deus começou a incomodar, sai daí. E ela indo, aquela fila. Até que Deus apertou um pouco, sai daí. Aí ela foi assim, se estranhou e saiu. Depois ela ficou sabendo que aquele estava orando, botando a mão. Me desculpa o termo aqui, mas era o capeta dentro de casa, que a mulher sofria. Infelizmente, tem. Aí, ou seja, uma unção estava colocando na mão daquelas pessoas, poderia estar passando uma maldição. E o que a história de Mical aqui vai nos ensinar? Mical era uma mulher que sofreu tudo isso, o abandono, a traição, a injustiça. Ela foi injustiçada, silenciada, abandonada, traída. E diante de todas essas circunstâncias, isso não pode respingar no nosso relacionamento com Deus. Porque quando Mical abandona, quando Davi abandona Mical, que ele volta, ele vai buscar a Arca da Aliança, a Arca é o símbolo da presença de Deus, que ele chega dentro de Jerusalém todo feliz com a Arca. Tinha muitos motivos para que Davi viesse ali demonstrar sua alegria de fato, reunificado, muitas alianças políticas. Se nós fôssemos listar aqui todos os pontos pelo qual Davi tinha motivos em Jerusalém, o povo todo tinha motivo de estar feliz com Davi ali na liderança, sim. Excelente rei, como eu falei a vocês. Mas uma coisa é certa, Mical ela despreza o símbolo da presença, ela despreza o sacro, ela despreza o que é sagrado. Ela vai desprezar ali a
chegada daquele momento da Arca da Aliança dentro de Jerusalém, que vem sendo resgatada. Então, em nenhum momento das nossas vidas, em nenhuma circunstância, nós, mulheres, nós, seres humanos, nós, pessoas que somos cristãos, em nenhum momento das nossas vidas e por nenhuma circunstância vivida, o que nós viemos passar, de traição, de dor, abandono, agressão, nada, que nenhuma dessas situações que nos cause dores emocionais, que nos tragam ciclos de dores emocionais terríveis, não respingue no nosso relacionamento com Deus. Porque nós não podemos desprezar o Senhor por causa de pessoas. E é muito fácil e é muito fácil, é muito normal, eu vou dizer assim, normal, você se entristecer com uma situação dessas e você perder a graça, perder a alegria. Porque, veja, nós temos muitas mulheres que perderam a alegria dentro da igreja, muitas mulheres que você vê dentro da igreja e elas estão mais recanteadas, outras que nem frequentam mais porque sofrem ciclos de dores emocionais dentro dos próprios lares. Eu digo que o maior problema que hoje nós vemos e que nós temos não está dentro da própria igreja em si, mas são problemas que nós trazemos dentro dos nossos lares. Porque se uma família ela não está bem, não tem como a comunidade igreja ela permanecer bem. Não tem como a sociedade permanecer bem quando a família não está bem. Então, quando essas situações elas respingam no nosso relacionamento com Deus e nós começamos a desprezar ou a virar as costas para o Senhor por causa das pessoas que nos magoam, que nos ferem, que nos machuca, isso é preocupante. Então, em nenhuma situação, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, nós devemos desprezar o Senhor, nós devemos desprezar o sagrado, nós devemos abandonar o Senhor por causa dessas situações. Eu sei que é muito difícil para uma mulher que está sendo agredida continuar na igreja do lado do marido, que é a pessoa que está com a posse de um microfone na mão. Imagine, você que é a esposa de um presbítero, de um diácono, de um irmão que está ali sentado e tem uma oportunidade, e ele falando que Deus é bom, que tem que ser fiel a Deus, que tem que ser obediente. Quando chega em casa, ele agride a esposa. E essa Mical está sentada, ouvindo, sendo silenciada, injustiçada. E essa mulher, ela ainda ter que continuar servindo a Deus e adorando a Deus e glorificando o nome de Deus. E sabe o que é mais, perdão, o que é mais triste? E às vezes isso ocorre, não estou justificando o ato dessas pessoas, mas às vezes ocorre dessa mulher se afastar da presença de Deus, porque assim, ela está, como você me falou, ela está ali silenciada, calada. Aí houve pessoas falando, não do marido dela, mas de outra pessoa, aquele é homem de Deus. Deus mostra a ele as coisas erradas. E a pessoa está lá abraçando aquele marido, aqui é homem de Deus. Poxa, mas que visão de Deus é Já essa? pensou você está sendo traída? Você está sendo traída. Você tem a certeza que o seu marido está lhe traindo. E dentro da igreja ele continua fazendo as atividades e você está calada, você está sendo agredida, você está sendo difamada, você está sendo maltratada, você está sendo desprezada, você está sendo abandonada e dentro da igreja continua as atividades. Ou você ser obrigada a estar do lado dele ali como idônea, companheira, auxiliadora. Então isso é terrível. Só que há uma cura de Deus para essas mulheres. Há uma cura do Senhor. E o recomeço não está em separar desse e casar com outro. Não. O recomeço está no próprio Deus. Porque Ele tem cura para as nossas almas. Porque Ele é especialista de almas. Ele é o refrigério. Ele é a O restauração. centro das nossas emoções. Nossa alma, o chamamos de coração. Nosso coração. Deus toma posse de tudo isso. E só Ele pode restaurar algo. Então não existe remédio que chegue na alma. Não existe remédio que cure a alma. Não existe especialista se não for Jesus Cristo.
Cristo que lhe passe um remédio para que acalme a turbulência da sua mente. Aliás, ele é o próprio remédio, né? Não existe farmácia que formule, que fabrique nada, nenhum remédio para acalmar a turbulência do homem, porque o homem é um ser perturbado, turbado. E Deus, ele tem capacidade para isso. E Deus, ele tem capacidade de curar, de colocar uma faixa de figo aí nessas feridas. Então, onde a dor não curada, há esterilidade de frutos emocionais. Onde a dor não curada, há esterilidade de frutos relacionais. Onde a dor não curada, há essa esterilidade de frutos. Como é que você é uma mulher de Deus? E você vive situações dessas dentro do seu próprio lar e você quer que o Espírito Santo, ou nós queremos que o Espírito Santo, ele flua de dentro de uma mulher que é traída, de dentro de uma mulher que está sendo agredida, dentro de uma mulher que está sendo silenciada, de dentro de uma mulher que está sendo injustiçada. Como? Se o Espírito Santo ele não curar, não existe meio para que haja frutos sadios. Então, há esterilidade, sim, de frutos emocionais, há esterilidade de frutos relacionais. Não há possibilidade de florescer diante de uma situação que não exista uma cura de Deus. Então, muitas mulheres, quando elas saem de um relacionamento, e muitos homens, quando eles saem de um relacionamento que são por parte de injustiças, traições, abandono, adultério, já iniciam em outros como se ali fosse um recomeço e uma cura, e não é, porque a dor e o ciclo emocional ficou e não há cura. Não deu oportunidade de cura. E só quem pode trazer essa cura é o próprio Deus. Então, Mical, ela nunca desprezou, ela nunca foi ingrata por desprezar Davi. Mical, ela nunca foi ingrata por desprezar Davi. Quando Davi buscou Mical, na circunstância que nós estamos vendo, que nós analisamos a história, Mical, ela foi uma mulher silenciada, ela foi uma mulher injustiçada, ela foi uma mulher maltratada, ela foi uma mulher abandonada. Ela foi uma mulher que foi obrigada a voltar para morar com as outras mulheres de Davi. E ela foi uma mulher que ela amava muito. Foi um casamento que começou com amor, mas que terminou com desprezo. E quantos casamentos nós vemos iniciar amando, são excelentes no início, mas no decorrer do processo, no decorrer dos anos, acaba em desprezo. Um não quer mais olhar na cara do outro. Não consegue mais se olhar, não consegue mais estar junto, não tem mais prazer, já estão tão maltratados por palavras, porque eu estou trazendo Mical e Davi pela história de Mical, mas quantas mulheres também fazem esses papéis de abandonar os seus esposos? Quantas mulheres não cumprem com as suas obrigações dentro do seu próprio lar? Não são donas de casa, não querem ser donas de casa, não querem cuidar da casa, não querem fazer suas atividades de casa, não querem fazer a comida, não tem prazer em fazer uma comida para o marido. Tem mulher que não tem prazer em cozinhar para a família. Verdade. Então, nós também precisamos ter cuidado com isso, porque nós precisamos saber qual é a nossa obrigação, quais são os nossos deveres. Independente se, meu marido não presta, minha mulher não presta, aí você não quer fazer mais as suas obrigações. E os seus filhos, onde ficam nessa história? Vai crescendo também nesse ciclo de dores, porque vai vendo tudo isso e vai Acaba sendo alguma coisa hereditária. perdendo esses momentos do dia a dia que são tão bons e que a gente se perde tudo isso, porque, veja, é diferente de um filho que chega em casa, enquanto uma mesinha posta ali arrumadinha, os pratos na mesa, esperando para almoçar e saber que está ali a mãe, por mais que trabalhe, mas quando chega todo mundo junto ali faz, meu marido não faz, não me ajuda, minha mulher não tem esse prazer. Tantos homens que falam isso, tantas mulheres que falam isso, mas porque existe o quê? Existe uma dor que está por trás de tudo isso, camuflada. E essa dor e essas brigas familiares, elas estão aí. E foi o que aconteceu com Mical. Tinha uma dor que
estava por trás que não foi curada, e a maioria das brigas de famílias ocorrem por falsas razões. Causas reais continuam ocultas. Então, Mical, ela despreza Davi quando ele chega, ele diz assim, olha, isso aí é a atitude de um rei? Por conta dessa roupa, isso era motivo para Mical desprezar Davi? Estava todo mundo ali feliz? Não, mas tinha uma razão, tinha uma dor por trás daquilo ali, daquela circunstância. Então, as brigas de família são a mesma coisa. Muitas dores, muitos ciclos emocionais durante o casamento, no processo, no decorrer dos anos, que não são curados, que não são perdoados, e que vão acumulando, e que nunca chega numa instância de cura, e que não permite que o Senhor cure, ou que não se pedem perdão, que não se resolvem mesmo entre os dois dentro de casa. Porque nem tudo é para Deus resolver, tem coisa que é para a gente resolver mesmo. Tem coisa que diálogo resolve, tem coisa que mudança de atitude resolve. E uma coisa que é interessante, eu coloquei aqui, é ilusão achar que o outro precisa mudar. Como é que você quer que o outro mude o tempo todo se ele não tem consciência que precisa mudar, se ele não vê o problema, se ele não enxerga que há um problema? Então, é um pouco complicado. A gente precisa entender isso. Às vezes a gente precisa mudar, a gente fica cobrando que o outro mude. Então, dentro do casamento, eu tenho o quê? Vai fazer 18 anos agora que eu casei. Gente, Glória a 18 Deus. anos! Eu tenho mais tempo de vida com meu marido do que solteira. 18 anos, uma filha vai fazer 16 e o menino fez 8. Pense aí, 18 anos dentro de um relacionamento. Quase 2 décadas. Eu já estou 21 anos. Pois é. Então, é algo que a gente precisa, de fato, assim, glorificar a Deus e pedir a graça do Senhor, estratégias, todos os dias. Porque todos os dias a gente tem algo novo para aprender. Todos os dias a gente tem algo novo para perdoar, para amar, para entender o outro. Porque ninguém é igual dentro de um relacionamento. Então, nós não temos muito mais tempo, não é isso? Até 7h30. 7h30? Então, assim, o que a gente pode entender dessa situação toda de Mical e Davi é justamente isso. Quando a gente traz essa situação toda que a gente vê dentro do relacionamento, hoje, fazendo um trabalho com mulheres, há quase 2 anos agora, né? Fazendo esse trabalho com mulheres. E o que eu mais tenho observado é naquela... Eu fico naquela busca incessante de estar instigando a leitura da Bíblia, o relacionamento com Deus, a que elas desenvolvam essa intimidade, esse relacionamento, essa busca, esse interesse por Deus, pela Bíblia. Mas o que eu mais ouço é: eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E por trás desse não consigo, tem um motivo muito maior, que é uma dor emocional que não foi curada. Tem uma Mical silenciada, tem uma Mical sendo agredida, tem uma Mical abandonada, tem uma Mical desprezada. Tem uma Mical que não tem mais expectativa no casamento, não tem mais expectativa na família, não tem mais prazer na família, não tem mais prazer nas coisas simples do dia a dia familiar. E às vezes esse tipo de relacionamento, de casamento, principalmente quando tem filhos, às vezes o filho cresce e nem deseja casar. Sim, e isso causa Pelo crescimento, a visão de casamento que foi passada. Passado pela família. Então isso é importante que se fale. Por quê? Porque você vai vivendo ciclos emocionais de dores e você está transmitindo para os seus filhos, para os seus irmãos. Por exemplo, tem pessoas que não querem casar, não vê na família benefícios no casamento, a novidade de vida. Não enxerga que Não casamento enxerga é o uma projeto dádiva de Deus, de não Deus. enxerga como um projeto
Exatamente. E por que não quer casar? Eu não quero casar e eu não encontrei a pessoa certa. Não, por quê? Porque simplesmente tem um ciclo de dor ali que foi passado. Porque viu na família alguém que não convive bem no relacionamento. Porque vê o sofrimento de um irmão, porque está vendo o irmão sendo agredido, porque está vendo o irmão maltratado, porque está vendo o irmão nesse ciclo de briga, de que não é feliz, e que você vai passando isso o tempo todo para sua família, para seus irmãos, para seus filhos. Então, se eu passo para meus filhos que eu não sou feliz no meu casamento, se eu passo para meus filhos que eu não vivo bem com meu esposo dentro da minha casa, se os meus filhos estão tendo essa vivência de ciclos de dores o tempo todo, de ciclos emocionais, de briga, de discussões, de cara fechada, de dormir em quarto separado, de agressão física, de agressão verbal. Se eu transmito, se eu demonstro, se os meus filhos crescem nesse círculo, com certeza eles vão ser pessoas que, além deles já crescerem com esses ciclos emocionais que afetam a vida deles também, eles vão dizer assim, olha, eu não quero casar, porque o casamento do meu pai e da minha mãe não é legal. Mas o meu pai e a minha mãe são crentes. Não, mas eu não quero casar, porque o casamento do meu pai e da minha mãe, mesmo sendo crentes, não é legal. Isso é verdade. Então, assim, a maioria das brigas de famílias, elas ocorrem por falsas razões que estão ali ocultas. Então, isso é terrível mesmo. Eu venho de uma família disfuncional. Eu não tive o privilégio de conviver com meu pai. Meus pais, eles se separaram logo que eu nasci. Então, eu não tive na minha mente um modelo família. Se você pensar pelo ciclo de dor emocional que eu carreguei durante toda a minha vida, ou pela carência paterna, de nunca ter tido uma convivência paterna, e quando eu digo que eu nunca tive uma convivência paterna, porque de fato eu não tive na minha infância inteira essa convivência, e quando eu cresci, já praticamente na minha adolescência, foi que eu consegui vir por determinados períodos estar com meu pai. E assim, se fosse analisar por este lado, eu seria uma pessoa que não teria casado, não teria visto na família também esse lado de alegria, de amor, de projeto, de âncora, de respeito, de carinho. Eu não teria tido essa oportunidade por conta de que eu não tive. Então, assim, por outro lado, por eu não ter tido, foi mais fácil desejar. E por não ter tido, eu acho que eu não quis. Eu sempre mentalizei, desde cedo. Eu não quero ter filho se não for dentro de um casamento. Então, eu mentalizei isso pra mim. Por que eu não quis ter filho se eu não estivesse dentro de um casamento? Porque eu já vivi ciclos de dores emocionais e a carência de um pai. E essa dor que eu carreguei por muitos anos, ao longo de uma vida inteira. Então, assim, quando você carrega e você sabe os ciclos emocionais que você vive, nada supre. Você pode ter tido a melhor mãe do mundo ou o melhor pai do mundo e ele ter feito tudo para você. Mas você carrega uma carência porque não supre. Pai é pai, mãe é mãe. A figura não substitui, ela se completa. Exatamente. Então, quando você cresce carregando outras raízes emocionais terríveis que vão desencadear por conta de uma única, que é a carência paterna. Engraçado que comigo foi bem parecido. Eu também
pai se separou de minha mãe assim que eu nasci, e eu cresci sem um pai. Mandava carta por telefone, mas nunca fui presente, sempre foi minha mãe. E eu sempre tive isso em minha mente, ó. Eu quero casar e ter filho, eu jamais vou largar meus filhos. Jamais vou ficar longe. É tanto que quando minha neguinha estava grávida, falar bem rapidamente assim, é que eu ainda não era cristão, né? Deus me resgatou através de minha filha. Mas quando ela estava grávida e os pais falaram, não, é mais nova, tem que casar e tal. Eu falei, não, eu vou casar. Eu pensei, não, claro que eu vou casar, porque eu não quero que minha filha nasce sem eu estar presente, como eu cresci. Não quero que ela cresça como eu cresci. Esse foi o meu pensamento no momento. Não, não quero que minha filha cresça como eu cresci, longe de um pai. Então é como você está falando, é uma dor emocional que veio por eu ter crescido longe do meu pai, eu não queria isso para meus filhos. Eu vivi isso. Então eu sempre defendi o casamento. Eu sou o tipo de pessoa que defende o casamento em qualquer circunstância. E ainda que você me diga casamento não presta, não vale nada, casamento não é bom, eu defendo o casamento. Eu defendo o casamento como um projeto de Deus e defendo o casamento pelo fato de ser a base da sociedade. O casamento, para mim, ele está acima de qualquer outra instância da sociedade. E eu defendo o casamento. Pode alguém chegar para mim e dizer assim, meu casamento não presta, o casamento é o casamento. Eu não vou dizer uma palavra contra o casamento. Porque o problema... Não é porque o meu casamento é perfeito. O problema não é o casamento. A gente não tem um casamento perfeito porque não existe perfeição. Sim. Somos nós, pessoas, não existe perfeição. Nós não somos perfeitos. Mas eu digo assim, que eu sou feliz. Eu sou feliz. Independente dos problemas, independente das circunstâncias, eu sou feliz por conta de que hoje eu entendo assim. Deus me deu o maior dos privilégios da minha vida. O maior privilégio da minha vida, depois de ter sido alcançada por Cristo, foi Ele ter me dado o privilégio de uma família. Pensou a mesma coisa. Então, assim, independente de qualquer circunstância na minha vida, a minha família, ela está acima de qualquer pessoa. E eu digo assim, Deus, se for para o Senhor me dizer assim, Indina, o ministério e a família, eu digo assim, Deus, a família veio primeiro. Sim. Então eu fico com minha família, pego o ministério e entrego outra pessoa. Sim. Porque eu não quero nada... Família é ministério. Eu não quero nada que me tire a minha família. Nada. E Deus sabe disso. E a outra questão, talvez alguém esteja pensando, a irmã está falando isso porque não passa o que eu passo. A irmã está falando isso porque a questão que o problema não é o casamento, como eu ia dizendo, são nossas escolhas. Às vezes você entra num casamento perturbado porque você escolheu errado. Hoje, essa questão de correria, um exemplo, eu vou usar em questão a palavra de Deus. Vou usar o termo aqui de julgo desigual. Pô, você é um cristão, você é uma cristã, você serve a Deus. Aí você vai e casa com uma pessoa que não serve a Deus, a pessoa que é ímpio. Ah, mas eu vou converter ele para o cristianismo. Primeiro, não é você que convence, é Cristo. Segundo, nem sempre vai dar certo. Aí começa a tribulação, meu casamento não presta. Não, a escolha foi sua, o erro foi seu, não foi que o casamento não presta. O casamento sempre foi bênção, porque casamento foi algo criado, instituído por Deus, e Deus não cria nada que não presta, Deus só cria algo que é bom. Olha, Jackson, eu digo assim, que não é por não ter problemas, nós somos problemáticos. A nossa raiz é perturbada. A nossa natureza é pendente ao mal. Eu também não questiono a questão da escolha, porque eu não escolhi para casar, eu não escolhi muito para casar. Eu namorei e casei com 6 meses. Eu demorei mais que eu, porque eu namorei 1 mês e casei. Eu namorei e casei e foi 6 meses o período, então eu
Deus foi muito misericordioso comigo. Eu já estava determinada a certeza. casar, na verdade. Eu estava orando para casar. Eu fui para a igreja e fui para os pés do Senhor. O Senhor me resgatou com 16 anos. E quando o Senhor me resgatou com 16 anos, eu disse assim, e eu estava determinada a isso. Eu disse, Senhor, eu quero terminar os meus estudos no ano que vem e depois eu quero casar. Eu disse isso para Deus. E foi o que eu comecei a orar. Ao ponto. Você falou para E eu Deus e comecei você a orar. começou a orar. E eu orei durante o período, eu estava com 16 anos, com 17 anos, já no ensino médio, já encerrando o ensino médio, era o último ano do ensino médio. Aí foi quando o Túlio me mandou uma mensagem que queria falar comigo e eu fui encontrar com ele. E ali nós começamos a namorar e dentro de 6 meses nós nos casamos. Então, depois de 2 anos, Thaís nasceu e a gente tem aí 18 anos agora, em setembro, dia 8 está completando que nós estamos casados. Então, assim, não é por não ter problema, é porque dentro do relacionamento a gente vai aprendendo. Sempre. Eu sei que tem muito casamento difícil, eu sei que tem muita mulher que não consegue suportar, e talvez eu não suportaria o que muita mulher passa, Sim. talvez muito marido também não suporta porque muita mulher faz, mas onde há o respeito, a compreensão, o perdão, e assim, uma coisa que eu peço a Deus todos os dias é que Ele seja o centro das nossas vidas. Com todos os nossos erros e acertos cambaleantes, a gente sempre sabe que Deus, Ele, sendo o nosso centro, a gente consegue essa direção. Então, a gente trabalha para viver, eu digo todos os dias. Não é por conta da perfeição. É por conta da mentalidade que eu acredito que cada um tem, da invenção. Eu acredito que todo mundo é como Mical. Todo mundo casa amando, feliz, casa na expectativa de viver. Ninguém que casa dizendo, não é para viver, é para ser maltratada, é para ser abandonada, é para ser injustiçada. Toda mulher casa amando, toda mulher casa apaixonada, toda mulher casa feliz. A questão é o que vai encontrar lá das atitudes. E aí é agora que você precisa ter estratégia, jogo de cintura, aprender a perdoar, amar. E quando a gente fica focado só em mudar o outro, a gente tem meio que um probleminha, porque a gente também precisa mudar muitas coisas, e às vezes a gente não entende. E aí é onde está algumas questões. Falta de diálogo. Então o casamento tem muita coisa, muita coisinha. Sim. E também muito vai da índole também da pessoa. Tem gente que é ruim, que tem uma natureza ruim mesmo, que tem uma índole perversa, que tem uma índole ruim, que tem muita mulher, tanto mulher como homem, que tem que ter muita graça de Deus para suportar. Quando há traição, essa questão aí é uma questão que a pessoa que é traído, ela tem a decisão se ela quer continuar ou não. E uma mulher que é traída, para ela continuar dentro de um relacionamento, eu digo, é muita graça de Deus mesmo na vida, para continuar. E tem mulher que continua, e Deus dá graça, e Deus cura, e consegue viver. E o homem muda, porque ele entende que precisa mudar pela família. Outros não, outros continuam. Então, assim, dentro do casamento tem muitas questões, porque eu não posso colocar meu casamento como parâmetro para ninguém. Também não coloco ninguém como parâmetro para o meu. Eu sempre digo assim, Deus me dá graça, porque é meu, e eu quero até o dia da minha morte. Exatamente. Então, essa é a minha mentalidade. Casei e espero que seja até que a morte nos separe. Se a morte nos separar e Deus disser assim, é até hoje, pronto, eu também não quero casar mais. E tá certo, e eu acho Já interessante. já deixo eu sozinha agora, porque eu tô na idade já. Daqui um dia eu tô com neto. já tô com chato, tô na casa dos 40, me deixa quieta, que agora. Eu acho interessante porque a tua história e casamento é um pouco se assemelha comigo. No meu caso, a minha noivinha sofreu um pouco, né? Eu falo em relação do jogo desigual, não quis dizer que é parâmetro, que é
Sempre. Há casos e casos. No meu caso, já era cristã. Eu não. Achei que lembra um pouco de minha história, né? Mas, enfim, foi Mas aí é através um propósito de Deus para o resgate, a gente entende, isso. No né? meu caso, Deus faz foi isso. justamente esse propósito. Porém, quando eu recebi a Cristo, ele, pela sua misericórdia, me aceitou, eu comecei a trabalhar agora minha família em cima disso, como você mesmo falou. Deus, de lá para cá, vem sendo o centro da minha família. E eu passei isso para meus filhos. Eu falo para eles, ó, Deus sempre em primeiro lugar. Deus é em primeiro lugar mais do que eu, que sou seu pai. Deus é em primeiro lugar mais do que sua mãe. Sempre é Deus. Se seu pai falar algo e a Bíblia fala contrário, obedeça a palavra. Ah, tem que obedecer o pai? Tem. Desde que o pai está honrando com a palavra. Porque se o pai está ensinando algo contrário que a Bíblia condena, eu falo com você, não me obedeça. Obedeça a palavra. Então, assim, Cristo tem que ser o centro da família. E eu acredito que quando ele é o centro, o casamento flui. É como você falou, tem problemas, é normal, somos seres humanos e pessoas distintas. Então, assim, vai ter problema, mas como resolver esse problema que é o interessante. E é algo que eu sempre criei, eu e minha neguinha, aliás, colocamos no nosso casamento. Diálogo, respeito e confiança. E até agora tem dado certo. Eu digo assim, já que se eu tivesse ouvido o Túlio, eu teria... Ainda bem que não seria tão perturbador. Meu marido é de muita paz. Túlio E eu, bem eu, calmo. eu digo assim, só tem 3 pessoas que eu conheço que tiram a paz do meu marido. Eu, aí tá. Mas Túlio é bem calmo mesmo. E olha que eu conheci ele, ó. Ai, meu Deus Sempre do céu. calmo, manso. Até não falar, né? Todo mundo tranquilo lá em casa, só eu que sou mais estressada. Eu e o Thales é igual a mim, assim, arrochado assim, Thales é bem, Thales é tudo escrito. Já o Sempre é Thales assim. é mais agitado igual a mim. Vixe, tá lá igual lá em casa. E engraçado, irmã, a falar rapidinho, às vezes eu fico besta, porque assim, minha filha fisicamente parece um pouco comigo e a natureza, assim, comigo, né? A natureza em si, o seu gênio e tal. O Matheus, ele fisicamente é com a mãe, mas é igual eu, elétrico, agitado. Kira já é quieta, tímida, igual a mãe. Só que o Matheus parece comigo, na agitação dele é elétrico, mas fisicamente com a mãe. E Kira parece comigo fisicamente, mas tem aquele gênio meu, mas é tímida. Mas a natureza, os gostos, eu fico besta às vezes. É assim mesmo. Sempre há os traços, né? Os traços da paternidade, da maternidade nos nossos filhos. Então, meus queridos, para a gente encerrar, porque o nosso tempo aqui já está encerrando e a gente já está finalizando aqui já para o final, Mical, ela era essa princesa. E eu vou finalizar lembrando que Davi, ele disse que ele não tinha condição para casar com Mical, porque ele não tinha dinheiro para pagar o dote de uma princesa. E eu quero falar sobre isso também. Quem não tem dinheiro para casar com uma princesa, não case. Porque mulher não é só comida. Sim. Feijão, arroz e farinha. Tem cabelo, tem maquiagem, tem unha, tem sobrancelha, tem roupa, tem sapato, tem bolsa, tem perfume, tem tanta coisa para ficar princesa. E é caro, viu? E é tudo. Gente, se você quer uma princesa e você casou com uma princesa, faça-me um favor, pague. Pague para que essa princesa Continue sendo uma princesa. continue sendo uma princesa e quando você chegar em casa, encontre essa princesa. Porque não adianta ficar reclamando que, minha mulher, quando casei com ela, ela era assim, só andava arrumada, mas agora em casa fica com roupa de político. Tem mulher que gosta, né, de uma blusa de vereador. Princesa, se arrume para seu marido.
marido, pague para que a princesa fique arrumada. Embeleze a princesa. Se você não tem condição, Davi, não case com a princesa. Para que você casou com a princesa se você não tem dinheiro para bancar essa princesa? Princesa precisa de adorno. Verdade. Princesa precisa continuar sendo princesa. Então, cuidado com as comparações. Cuidado para você ficar aí na internet, na tela do celular, olhando as mulheres cheias de estética, todas aí, academia, estética, é tanta coisa, é tanta beleza na tela. Verdade. E você olha para a sua que está do seu lado, que está te protegendo, fazendo sua comida, te amando, te colocando lá em cima, mesmo você não sendo, mas ela te defende. E aí você olha assim e diz assim, queria que minha esposa fosse assim, bonita. Pague, meu filho, você está do lado de uma princesa, casou com uma princesa, pague. Verdade. Não é assim? Eu. Se essa da internet desmontar, Não. você não fica do lado. Se eu fazer outro. Essa que você pensa que é mais bonita do que aquela que eu Então desmontar. pague que sua princesa vai ficar linda. Davi disse, não tenho como pagar o dote. Reconheço que ela é uma princesa, Mical é uma princesa. Então, se você está casado e casou com a princesa ou quer casar ainda, cuidado, pague que sua princesa vai continuar princesa, ficar linda. Cuidado com as comparações, isso acaba causando dores emocionais. Verdade. Eu quero encerrar dizendo a você, princesa Mical, silenciada, abandonada, traída, não despreze o Senhor. Não permita que nenhuma dessas circunstâncias que você vive dentro da sua casa respingue no seu relacionamento com Deus, por mais difícil que seja, está sendo traída, abandonada, silenciada, injustiçada pelo rei do seu lado, que muitas vezes está no púlpito da igreja com o microfone na mão e você sentadinha, silenciada aí, ouvindo, que não dá mais nem vontade de chegar na igreja e ver essa situação. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Mical silenciada, não permita que isso respingue no seu relacionamento com o Senhor. O Senhor não tem culpa. O Senhor não é culpado. Não despreze. Não despreze o Senhor por causa dessa situação que você vive. Pelo contrário, busque o recomeço no Senhor. Não existe recomeço em outro casamento. O recomeço é no Senhor. Ele é o único que pode curar. Ele é o único que tem cura para a sua alma, para seu coraçãozinho machucado e ferido. Onde há dor não curado, há esterilidade de frutos relacionais e de frutos emocionais. Para que o Espírito Santo de Deus flui dentro do meu e do seu coração, para que o Espírito Santo de Deus flui através de mim e de você, precisamos primeiro ser curadas de ciclos de dores emocionais. Então, vamos buscar ao Senhor. Não abandone, não permita que nenhuma circunstância faça com que você abandone o Senhor. Não despreze o Senhor, mas busque a Deus. Não vire as costas para Deus por causa de pessoas que te feriram, que te machucaram, que fizeram com que o seu coração chorasse. Mas, muito pelo contrário, busque o Senhor, permita que o Senhor cure. Se aproxime de Deus para que Ele cure essas raízes emocionais. Eu tenho certeza que quando o Senhor curar, vai florescer, vai brotar dentro de você. E olha que coisa boa, são os novos recomeços que Deus tem para as nossas vidas. Os novos recomeços de Deus são sempre os melhores depois de uma cura. Glória a Deus. Então, que você possa olhar para a sua vida, mesmo você que está sendo
silenciada, mesmo você que está sendo abandonada, mesmo você que foi traída, mesmo você que foi machucada, mesmo você que foi agredida fisicamente ou verbalmente, mesmo aquela palavra que te feriu, que te machucou, que te colocou lá embaixo, que fez sua alma ficar lá no chão. Mas Deus tem cura para a sua vida. E só o especialista, Jesus Cristo, pode curar a tua alma. Então, não tem como você ficar querendo que o Espírito Santo flua de dentro de você se você não permite que o Senhor possa curar primeiro a sua alma. Mas quando o Senhor curar, tem sim um novo recomeço de Deus, tem um florescer do Senhor para a sua vida. Que você possa ter aprendido com a história de Mical, que você medite mais. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar mais com você quando você parar com a Bíblia na mão e começar a ler sobre a história de Mical. E se você tem alguma dessa raiz que Mical traz aqui pra gente, de ciclos de dores emocionais, peça ao Senhor que vá te curando. Se você porventura abandonou o Senhor por causa das pessoas que te machucaram, que te feriram, busque o Senhor novamente, peça perdão, diga a Ele: Senhor, eu não entendia, me perdoa, que eu não quero mais continuar te desprezando, te abandonando, me afastando do Senhor por causa do que pessoas fizeram, porque Deus, Ele não é culpado. Jesus, Ele não é culpado de nada daquilo do que as pessoas com suas índoles duvidosas, mas fazem conosco. E nós também temos a índole. Nós somos o próximo de alguém. Então, nós sempre precisamos ter essa consciência. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês nesse sábado, em nome de Jesus. E que Deus possa estar abençoando esse programa, em nome de Jesus. É muito bom estar aqui conversando com você, Jacques, e com todos vocês que estão de casa aí, só nos ouvindo aqui, meditando aí na palavra. Tenho certeza que o Senhor Ele vai trazendo na mente de vocês aí muitos outros momentos e orientações. Amém. Glória a Deus. Eu que agradeço, irmã Iden. É um prazer imenso rever a irmã aqui. Eu creio que, em nome de Jesus, se Ele permitir, a vez que vem, a irmã está de volta. Logo mais vamos descobrir qual vai ser. Já tem uma mulher. Já? Já pode adiantar o nome? Já. Qual? Nós vamos falar da mulher adúltera. Oh, A mulher adúltera não. A mulher pega em adultério. Promete, viu, meus amados? Aí, Nós vamos falar da mulher um bom pega em tema. adultério. Bom tema. Essa história vai render. Já estou aqui esperando o que é que vai vir. Muito obrigado, irmã Ídina. Deus te abençoe grandemente. Continue te usando, continue te orientando, te dando sabedoria através da luz das Escrituras, abençoando o teu casamento, a tua família. Que ele seja sempre o centro dela. Que o Espírito Santo de Deus seja sempre na tua família, no teu casamento. Amém? E como sempre, minha irmã, você ora. Vamos orar. Deus amado e querido Pai, nós queremos te agradecer por este momento, esse tempo aqui, Senhor, maravilhoso que o Senhor nos proporcionou no dia de hoje. Deus, eu tenho certeza, Pai, que esse tempo aqui, ele é um tempo de qualidade, ele é um tempo preparado por Ti. O Pai querido, enquanto nós estávamos aqui falando sobre a Tua palavra, eu tenho certeza que o Senhor está aí, Senhor, trazendo, ó Deus, a vida de cada uma pessoa que está ouvindo, um refrigério, uma orientação, um renovo. E que o Senhor possa, Pai, estar quebrando cadeias, possa estar, Senhor, trazendo aí um despertamento, possa estar aí, Senhor, visitando cada vida, cada família. Porque o Senhor, Pai, não nos traz nada que não seja com um propósito, principalmente a Tua palavra. Ela nunca é lançada sem uma finalidade, sem um propósito, sempre tem um alvo do Senhor a alcançar. Nós cremos que no dia de hoje, Senhor, tem um alvo do Senhor alcançado através desse programa, dessa palavra. Que o Senhor possa continuar abençoando esse programa, dando graça e força aos Teus filhos que sempre vêm aqui, Senhor, para estar falando do Teu amor, da Tua palavra. Que o Senhor possa estar abençoando a cada ouvinte. Continua abençoando, prosperando, ó Pai, enviando recursos e abençoando a nossa cidade, em nome de Jesus. Abençoa Jacques, Senhor, a sua família. Abençoe todos os projetos dele, que o Senhor possa prosperar, guardando os filhos, a esposa, os familiares. Que o Senhor venha continuar fortalecendo a vida deles, Pai. Entrando com providência naquilo que eles estão necessitando, só o Senhor sabe.
confortando, Senhor, os corações, porque perderam um ente querido recente, e aí estão aqui, Senhor, falando do teu amor, da tua graça, isso é bondade e misericórdia do Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai. Continua conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, finalizamos assim, mas o programa Assuntos do Reino, foto colocada semana passada ainda lá no canal do YouTube, vou estar colocando hoje ainda e amanhã esse programa de hoje da irmã Índia. Então vai lá no YouTube, toca o sininho lá, se inscreva no programa Assuntos do Reino. Amém? E até semana que vem, se o nosso bom Deus assim permitir. Fico na paz, que o Espírito Santo de Deus abençoe cada um.